Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporada dos gêneros literários. Apresentação Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, @Podcast Leov. Saudações literárias a todas e todos que nos acompanham nessa viagem pelas terras da literatura. Chegamos ao nosso 6º episódio da 3ª temporada do nosso primeiro ano de Podcast Leov. Fizemos aí 20 episódios esse ano, com esse o 20º, né? Conversamos com escritores que moram no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, né? E no próximo ano a gente quer levar mais leite quente, tainha e chimarrão para todo canto do Brasil. Kátia Nascimento, a gaúcha que toma chimarrão, tá calor hoje aqui. Véspera de Ano Novo. E aí, Kátia, tá tomando chimarrão? Eu tô, Eduardo, tomando chimarrão. Beleza. Pra gaúcho não tem essa história aí de estar quente. Gaúcho toma chimarrão na praia, Pois não tem problema. É quente demais. Muito bem, conte pra gente, Kátia, como foi essa experiência de virar uma podcaster no ano de 2020? O ano da praga, né, que mudou a nossa rotina no mundo. É, o ano da praga. Eu acho que fazendo um levantamento, né, fazendo um balanço, para a gente foi bem bom, né? É até estranho dizer isso, mas acho que a gente conseguiu fazer do limão uma limonada, né, Eduardo? Sim, isso foi verdade. A gente passou por um monte de coisa, até para montar o podcast, né? Isso. Tu lá na Ucrânia, eu aqui, aquela coisa toda que a gente já falou durante os outros episódios, né? As dificuldades de gravação, de lugar, mas, enfim, a gente conseguiu, né? E olha, 20 episódios não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E sabe meio que... ano, né, Eduarda? Pois é, meio ano. E meio a gente está aí na exatamente. casa dos 600, das 600 visualizações. Então, a gente tá chegando, acho que a gente chega hoje. Eu acho que a gente vira o ano com 600 visualizações. Isso mesmo. E outra coisa que a gente tem que agradecer muito, né? Todos os patrocínios, patrocínio da Fundação Cultural, dos editais que a gente conseguiu, né? Sim. Da editora Traços e Capturas, que eles sempre ajudaram a gente, inclusive também anunciando, compartilhando, incentivando, né? E todos os nossos convidados, né? Todos os nossos convidados, que foram muitos e maravilhosos, cada um com a sua particularidade, foi muito bacana mesmo. A gente tem que agradecer a todos. Eu nem vou nomear, porque pode ser que falte alguém, assim, de cabeça, né? Mas tem os 12 do primeiro edital, né? E fora as outras temporadas. Muito bacana mesmo. Eu acho que a gente conseguiu o que a gente queria, né, Eduardo? Ah, com certeza. Que era falar sobre literatura, cada um falou do seu trabalho, como que faz, como que é o processo, e isso foi de muito valioso, né, para quem escuta, para quem ouve os episódios, né? Isso aí. E também a gente quer agradecer a você, ouvinte, né, que nos acompanha até aqui, né? É isso aí, meu querido e minha querida. Que em 2021 a gente continue a conversar sobre isso que a gente ama, literatura e também outras viagens. Eu aqui em Itajaí, junto com a minha companheira de trabalho, Kátia Nascimento. E aí, Kátia, vamos chamar nossa convidada? Nossa querida. Então, hoje a gente conversa com a Índia Alves. A Índia Alves, ela acabou de lançar seu primeiro livro de poesias, né? Isso. Que foi selecionado na lei de meu primeiro livro aqui de Itajaí. É isso então, aí. a gente está faceiro, né? Porque ela vem aqui contar sobre a emoção que ela está ainda, né? De ter lançado esse livro. Lindo que ficou, Relicário, o nome do livro. E vamos lá. Então, vamos chamá-la, Índia Alves. Estamos aqui com a Índia Mara. Eu disse que ela eu falo que ela é uma das mais novas escritoras publicadas de Itajaí, mas é só publicada mesmo, né, Índia? Porque
Tu és escritora, porque eu sei há bastante tempo, né? Desde os 12 anos eu escrevo, Kátia. Há uns 6, 7 anos atrás é que eu comecei realmente a divulgar e a me inteirar nesse mundo literário. Que lindo! E não é gostoso? Maravilhoso, meu Deus. Eu conheci muita gente boa, muita gente legal, que me abriu as portas e os sonhos, né? Porque eu só comecei a sonhar de lá para cá. Eu assisti o lançamento do teu livro, foi muito bacana, muito emocionante, bem legal, bem legal. Lindo, né? O teu filho ali o tempo todo contigo, né? Meu filho, meu Deus, meu filho ele não pode ouvir nada sobre o meu livro, sobre as coisas que ele fica, olha mãe, é tu, é tu. Mas ele tem razão, tem que ter orgulho. Então eu tive estudando aqui o teu portfólio, as coisas que tu me mandou, né? E eu queria saber uma coisa de ti. Como é que tu tá te sentindo com esse lançamento todo? Me conta. E as emoções. Nossa, uma escritora. Tá te eu tô me sentindo uma sentindo escritora. Agora tu acha que tu pode dizer que tu és uma escritora? Agora sim, sabe quando tu fica naquela ansiedade louca e de repente, nossa, agora eu sou escritora. Parece que você dá conta, assim, né? Exatamente. Agora eu tenho o aval, como diz assim, posso seguir em frente. Agora tu tem o aval. Então, uma vez eu fiz uma discussão com o Anderson. O Anderson disse, porque eu tinha sempre dúvida se eu sou um escritor ou não sou um escritor. Daí, bom, para mim, a princípio, escritor é a pessoa que escreve, né? A gente escreve, então a gente é um escritor. Agora, um escritor publicado e reconhecido é outra coisa, né? É outra coisa. Outra coisa. Então, a gente, além de publicar, a gente ainda tem que ser reconhecido, né? É um desgaste a vida inteira, um cansaço, né? E agora, uma busca, né? As exigências são maiores também, né, Índia? Tu não sente isso? As exigências são maiores. Como que é esse teu processo aí? Tu disseste que tu começaste a escrever cedo, mas eu ouvi que tu falou lá no lançamento que tu lias bastante, né? Sempre gostei muito de ler, mas eu me encantei pela poesia aos 12 anos com o Soneto de Camões. Depois eu comecei a ler Cecília Meirelles, que foi o primeiro livro que eu ganhei no Natal, do meu pai e da minha mãe. Foi o livro da escritora Cecília Meirelles. E sempre gostei de ler, mas assim, de uns tempos para cá, eu tenho aberto mais esse mundo, digamos assim. Tenho lido um pouco de romance, tenho lido poesia, tenho misturado muito, sabe? Para poder abrir a minha mente, digamos assim. Que é importante, né? Depois que eu publiquei o livro, eu comecei a me cobrar isso. Dizem que quem lê poesia não precisa fazer terapia. O que tu acha disso, Eduardo? Olha, mas o Freud, inclusive, fala que os poetas estavam anos-luz à frente dos terapeutas, né? Olha aí, eles trazem coisas que estão por aí no ar, né? Aquela coisa da antenas das raças, né? Olha que legal. Eu acho que é bem por aí. O Eduardo é poeta também. Olha que bacana. Daqui a pouco tá saindo um livro dele aí, né, Eduardo? Mas eu acredito que ser poeta não é um negócio muito legal, não, né? É um peso, né? A gente tá falando sobre essa responsabilidade, mas escrever poesia, na verdade, a gente tem que escrever. O Bukowski que falava, né? Que eu escrevo porque eu preciso. E o poeta tem essa ânsia dentro, né? Esse universo dentro, tem que tentar colocar isso em palavras. E é um trabalho difícil. Sim, e não são quaisquer palavras, né? Sim. A gente tá conversando, né, Kátia, a gente tá conversando com a Isadora, e é incrível, a gente tava comentando como para ela cada palavra é importante. É trabalhada, né? É pensada. Uma vírgula, ela é aquela pessoa que cuida da vírgula mesmo. E como é o teu processo de escrita, Índia? Conta para nós. De uns tempos para cá, Kátia, eu tenho cuidado muito, exatamente nessa busca pelas palavras, eu tenho cuidado no que eu escrevo, nas palavras que eu coloco. Quando eu vou às escolas, que eu vou fazer oficina e conversar com as crianças, eu sempre digo que eu me descobri a partir do momento que eu comecei a ler o dicionário,
porque a gente encontra um mundo inteiro lá dentro. Sim. As você minhas é dessas poesias... que lê dicionário também? Sou dessas. Eu Nossa, pegava mais dicionário Sou de dessas, inglês. não vou andar mais com vocês leem dicionário, onde já se viu uma coisa dessa. A gente aprende muito, meu Deus, a minha poesia mudou assim 100%, eu digo. Sim. Era uma coisa, hoje é totalmente outra. Depois que eu passei falar em oficinas nas escolas, eu vi no teu portfólio ali, tu com as crianças, eu achei maravilhoso isso. Eu sei que o Nilson também faz esse trabalho. Tu faz seguido esse trabalho? De ir para as escolas? Esse ano aconteceu tudo isso da pandemia, a gente não pode sim, estar claro. muito presente, sabe? Mas eu amo estar nas escolas, eu sempre vou, eu tenho mesmo esse ano com tudo parado, as professoras já me mandaram um convite para o ano que vem, já tem bastante coisa para o ano que vem, graças a Deus, eu amo estar nas escolas. Não, e agora tu tens o teu livro solo, né? Que tu pode levar, isso é muito legal, isso é muito legal. Então, eu ia comentar sobre isso também, né? Que agora com o livro ficaria mais fácil fazer oficina, né? É que a Índia, ela tem poesias publicadas em coletâneas, né, Índia? E várias, né? Fala para nós sobre isso. Eu tenho poesias publicadas nas coletâneas da Academia de Letras do Brasil, porque eu sou membro. Tenho Conexão Brasil 2019, que é de Blumenau. Coletâneas Namorados, também de Blumenau. Tem uma aqui de Itajaí que eu sou apaixonada, que foi em homenagem ao aniversário de Itajaí. 158 páginas por artistas invisíveis. Eu acho o máximo esse livro. Que lindo. Ele combina foto e poesia, sabe? É incrível. E tem umas 6 ou 7 antologias, que agora de cabeça me foge da memória. Muito legal. Nossa, bastante coisa para ela é bem ativa aqui, ela é da Academia de Letras também, Itajaí, né? Sou membro. E, inclusive, fundadora, né? Sou membro fundadora da academia, sou segunda secretária também. Mas é muito chique. Estamos na luta. É muito chique. Me diz uma Presença coisa. ilustre, Kátia. Pois é. Voltando às oficinas nas escolas, eu estava pensando, quando eu estava aqui lendo teu currículo, da importância que é levar o escritor para a escola, para a criança saber que aquele livro é de alguém que existe, né? Não é alguém do nada, né? Quem será que escreveu isso aqui, né? Porque antigamente era impossível conhecer um escritor, né? E hoje eles vão nas escolas, eles dizem como é que eles fizeram, como é que era o processo de escrita, como é que foi o processo de escrita, né? E isso atrai, né, o leitor a sua obra, né? O leitor a sua obra, porque isso é uma questão meio política, né? Ou inteira política, porque antes o distanciamento era maior, né? Então eu nunca vou chegar a ser um escritor, né? Mas agora existe a possibilidade, olha, mas se ela é de Itajaí, ela está aqui trazendo a sua obra na nossa escola, então eu também posso chegar onde ela está também, né? Nesse lugar de escritora, de publicar a sua obra, né? Isso é muito importante, né? Muito importante. É aquela coisa de não ser de longe, geralmente do eixo Rio-São Paulo, né? O escritor lá de São Paulo, chegou um livro aqui. E aqui é muito grande, né? Tem uma imensidão de escritores, né? De todos os gêneros, inclusive, né? Por isso que eu acho bacana esse movimento, sabe? Porque as crianças, elas ficam assim com os olhinhos brilhando. Nossa, ela é escritora, eu também quero ser, sabe? É um incentivo para que eles busquem também a literatura, né? Sim, eu fiz, logo que eu cheguei aqui em Itajaí, Índia, eu acho que eu vi no teu portfólio que tu estavas nesse festival literário, mas eu ainda não te conhecia. Que foi lá na Casa de Cultura, não sei se todos foram na Casa de Cultura. Alguns. E daí me pediram para dar uma oficina. Eu dei uma oficina de contos para uma turma de um colégio, e eles
eles, olha, a maioria deles escreveu, sabe? Tinha uma professora maravilhosa, que agora não me lembro o nome dela, mas ela era professora daquela turma, e ela é maravilhosa, incentivadora, assim, sabe? E aí eles, talvez até por causa do incentivo dela, né, certo, em sala de aula, eles estavam assim impressionados com aquilo e queriam me impressionar, né, me mostrar que eles conseguiam escrever, né. Então, eu acho assim, né, que se adulto não tem mais jeito, a criança tem que ter, né. Criança, Tem. a gente tem que ir ali na base da coisa, né, para que mude algo tem que mudar, né, Índia? Algo tem que mudar. Exato. Eles são a esperança desse mundo, né? É, Para que amanhã depois seja melhor do que é hoje. eu sou, a princípio, educadora, né? Sempre fui professora, né? Então, sempre tenho esse pensamento, né? A educação ainda vai salvar. Vai, A com educação, a certeza. literatura, né? A leitura, né, Índia? Exato. Com certeza vai. Fala aí, Eduardo. Nossa, eu estava pensando, falando sobre educação aqui. Ainda acredito que tem que ter uma mudança, né? Infelizmente, alguma das figuras do nosso país aí que estão conduzindo ou conduziram aí o nosso país estudaram, né? Tem graduação, com exceção do atual aí, enfim. Mas outros presidentes também não faltava educação para eles, né? Então tinha que ter alguma coisa aí de Paulo Freire, já entrar numa questão mais política aqui. Sim, Né? Tem que eu pensar entendi de o que você outra quer maneira. dizer. Que a gente diz que a solução é a educação, mas os governantes tiveram, a princípio, a melhor educação, né? Sim, né? A família, inclusive, deles, né? É uma E muita ironia, coisa né? não muda. É aquilo, o Muita sonho do ironia. oprimido é ser opressor, né? Então a gente tem que mudar essa lógica aí também, né? Mas é claro, com educação, e pensando em mudar a educação também, né? Não apenas utilizar a educação, mas também mudar como ela funciona. Sim. Verdade. Índia, tem uma coisa que é bem bacana que acontece aqui em Itajaí, né? Tu sabe que eu não sou daqui, né? Vai fazer 3 anos que eu moro aqui e eu sempre fui encantada com essa cidade, né? Tanto é que eu escolhi vir morar aqui. 2. São os editais, né? E esse Exato. livro ele ganhou o edital, meu primeiro livro, né? Exatamente. Ele Entre passou no tantos edital. livros que tinham lá, né? De tantos livros que tinham lá, e todos muito bons, né? Só que aquela coisa, né? Que nem o cara que vai se candidatar para vestibular para medicina. Ele estuda, daí ele tira 9,8, mas o outro foi lá e tirou 9,9, passou e ele não passou, né? A gente fica com dor no coração, né? Mas alguém tem que entrar, O que tu achou disso? Conta aí para nós. Nossa, foi uma experiência incrível. Foi assim, eu sempre digo que é um misto de emoções, porque antes do meu projeto passar no edital, eu ficava com aquela, não vai passar, capaz. Itajaí é um berço, né, de talentos. Tem muita gente boa em Itajaí. Sim. Depois, quando eu fui vendo ainda quantas pessoas estavam no edital, quem eram as pessoas que estavam participando comigo do edital, eu disse, nunca que eu vou passar. Quando meu nome surgiu lá, as pessoas começaram a me mandar mensagem, Índia, teu livro passou, não sei o que. Eu disse, o quê? Não acredito. Sabe, assim, tu ficou com aquele, passou? É sério isso? Que coisa boa! Nesse ano, desse jeito horroroso, né? Pensa, foi o presente. Teve tantas vitórias, né? Tantas vitórias. Demais. Só da gente conseguir estar dentro de uma casa tranquilinho, sossegado nessa situação toda, né? Buscando, como diz o outro, se proteger para proteger os outros. Exato. Mas ter passado nesse edital foi nossa, para fechar o ano agora, né? Participando com vocês do podcast. Maravilhoso. Isso, o último dia do ano a gente vai pôr. Olha que chique. Para fechar o ano. Para fechar o ano. Nosso primeiro ano, né, Kátia? O nosso primeiro ano. Aliás, esse podcast veio também por causa disso, né? É uma maneira de se trabalhar a literatura, né? Em meio a essa pandemia toda, né?
todo mundo isolado, todo mundo, a princípio, tinha tempo sobrando, né? Agora, tudo bem que muita gente não aguenta mais Isso foi uma ilusão, né? Porque a gente trabalhou dobrado. Todo mundo trabalhou dobrado. Eu nunca vi como a gente trabalhou esse ano. Né? Verdade. O tempo todo. Aqui não tinha horário. Índia, e a gente começou o podcast, o Eduardo estava na Ucrânia, pensa. Nossa! E isso foi uma facilidade, né, para nós, né? A questão de ser online, né? A gente pode fazer em qualquer lugar do mundo. O Eduardo ficou 10 meses lá na Ucrânia. Já estava quase virando ucraniano lá. Que legal! Ucrânia de período. Meu Deus, não entendi nada. Nem eu. Que chique! Índia, lê para nós aí uma poesia tua. Então, deixa eu ler aqui uma poesia do livro Relicário. Claro. Atemporal. Atemporal. O instante é um poema sem tempo. Outrora é verso e prosa, sem hora. Num instante é agora, e no outro instante, memória. Que lindo, que lindo. Esse é do livro Relicário da Índia Alves, editado pela Traços e Capturas, que é a nossa patrocinadora. Tu sabe disso? Não sabe disso, né? Sei, olha que chique, sei! Traços e Captura patrocina o podcast Leov, Literatura e Outras Viagens. Índia, por que esse nome, Relicário? Tem uma poesia minha que se chama Relicário, e o André, que é o dono da Traços e Capturas, achou que combinaria com todos os meus textos, digamos assim, que são afetivos, falam muito de saudade. Então ele falou que caberia muito bem o nome da poesia como o título do livro. E eu amei, né? Aí tu pode ler para nós ou tu vai deixar para quem comprar o livro? Eu acho que essa eu vou deixar só para quem tiver o livro em mãos. Tá certo. Estratégia. Porque é a poesia principal do livro. É, claro, tá certo, imagina. Não dá para dar assim de bandeja. Quem quiser conhecer, que compre o livro Relicário da Índia Alves, na Traços e Capturas. Onde que compra, além da Traços? Olha, algumas pessoas estão entrando em contato comigo, pode ser também, ou pela Traços e Capturas, que eles já têm toda uma direção, né, a seguir. Claro. Eu ainda estou um pouquinho iniciando nisso, então estou pegando os nomes devagarinho, enviando pelos correios, mas chega. Chega, com certeza chega. Índia, descobriu uma coisa de ti, Índia. Fala, além de tu ser... Além de tu ser escritora, tu és radialista. Sou radialista. Conta aí para nós como é que é isso. Isso a gente tem bastante curiosidade, né, cara? Quem está ingressando nesse mundo agora, olha que legal isso. Faz o quê? Uns 6 anos que eu comecei, digamos assim. Eu sempre fui de escrever poesias, sabe? Só que uma vez, uma poesia minha lá na época no início do Facebook, a Célia Pedro, que é uma cantora portuguesa, ela leu uma poesia minha e me convidou para ler essa poesia no programa dela. E de lá eu não saí mais. Comecei a apresentar o programa com ela e estou até hoje. Ela foi uma que apareceu no teu lançamento? Foi, aquela falando o tempo todo. Ela é o máximo. Ela é Célia Pedro, ela é a cantora portuguesa. E desde que eu fui lá ler apenas uma poesia, eu nunca mais saí do programa dela. Eu apresento o programa com ela na Rádio Conceição. É o programa Lusitando, ele fala sobre cultura portuguesa porque ela é cantora portuguesa. E a minha parte é literatura. Eu tive um outro programa também, que falava sobre literatura, levava escritores, mas desse eu acabei fechando. Não participo mais. Só o da Célia Pedro. Então tu trabalha junto com ela? Isso. Junto com ela. Como é a transmissão desse programa? É online? É rádio? Rádio, é ao vivo. Rádio mesmo? É ao vivo. Aqui em Itajaí? Aqui em Itajaí. Fica ali no centro. Eu acho que é onde a Cida faz o programa dela, né? Isso, a Cida Zanetti tem um programa também lá. A gente já teve lá na época do Festival de Literatura, tudo. Também da Thaís no programa. Hã? Isso, também participei com a Thaís Zanetti há algum tempo no programa. Isso.
Eu não conhecia esse teu programa aí, é bacana. Eu tenho um irmão, é o meu irmão, eu tenho um único irmão. Ele é radialista lá no Rio Grande do Sul. É bem Sou bacana, apaixonada né? pela rádio. É bem Demais. bacana. A gente Aliás, conhece muita gente, aprende muito. Sim, aliás, a sugestão para o Eduardo e para mim era que a gente fizesse um programa de rádio, né, Eduardo? Mas daí a gente achou o podcast bem mais prático, né? Mais Tu prático. consegue fazer de qualquer lugar, né? Como tu mesmo falou. E a rádio, sendo um programa ao vivo, vocês precisariam estar lá presentes, né? Isso, mas né? nada que poderiam gravar também, dá para gravar e depois passar. Tem bastante programa editado também, né? Que vai lá. Exatamente. Eu estava ouvindo alguém falar essa semana sobre isso, um comediante que faz programa de rádio, e ele falando dessa obrigatoriedade de estar lá no horário, né? Em Curitiba tem um programa da Maria Rafá, que ela, todo dia, acho que 6 horas da manhã, ela já está lá abrindo, já tá assim. E é uma correria, né? Assusta um pouco. E super audiência ela tem, né? Sim, ela é conhecidíssima. Quase 15 anos. É uma correria, mas é bom. Sim, bom, né? Ela gosta bastante, né? É um programa de entretenimento também. Quem sabe, Kátia? Vamos. Olha, os contatos a Rádio Conceição com certeza vai ganhar. Olha, que da hora. Vamos pensar nisso, quem sabe, Eduardo? Para 2025? Lá na frente. 2021 tá aí. 2021 tá aí, com novas oportunidades, contatos aparecendo. Índia, me diz uma coisa aí, nesse programa tu lê tuas poesias? Leio as minhas poesias de escritores de Itajaí. Eu gosto muito de apresentar os escritores de Itajaí, sabe? Porque Itajaí é um berço poético. Meu Deus, tem muita gente boa aqui. E Índia, quando nós ganhamos o edital Eventos Comunitários, nós fizemos 12 episódios de escritores de Itajaí. Menina do céu, quando eu vi tinha muito mais. 12 eram os que eu conhecia. E os que eu não conhecia, e ainda tem uma lista, assim, sabe? Enorme. E eu acho, assim, né? Imprescindível que a gente mostre mesmo essas pessoas, sabe? Sim. O trabalho delas. Fazer conhecidos, né? Claro. E no começo até eu tinha um pouco de receio, né? Nossa, será que a gente vai encontrar escritores? Assim, o Eduardo dizia isso. Meu Deus, e agora a gente está escolhendo, né? Tá escolhendo. Olha essa possibilidade, é muito legal isso. Agora a gente está fazendo assim, agora a gente está, por exemplo, faz poesia, conto, romance. Daí a gente procura os escritores para suprir aquela necessidade ali, entendeu? Cada nicho. Porque poeta tem bastante, Itajaí também, né? E daí a gente conversando, né, Kátia, agora quem que vai ser o próximo convidado? Daí a gente lembrou desses lançamentos, né, conversando com o André, tudo. Daí a Kátia falou, Índia. Que chique. Estamos aqui hoje. Índia, eu quero que tu seja muito feliz nesse... Não é novo, né? Não é novo, mas é o primeiro de muitos livros, né? Com certeza virão. Eu quero que tu seja muito feliz, que tu não perca essa... Tu tem uma coisa muito boa que é da gente te enxergar, que é uma serenidade, uma humildade de ser, assim, que é muito legal, sabe? Muito legal. Eu gosto bastante de ti, sempre, desde lá, eu me lembro de uma vez que nós tomamos café juntos e aconteceu uma coisa bem interessante, que estava eu, tu, a Elô e o Wagner, não sei se tu lembra disso. Lembro, meu. E daí a gente falou de religião, e aí nós estávamos em 4 pessoas, e o Wagner dizia que ele era ateu, a Elô que era kardecista, tu é a evangélica e eu um bandista, e nós estávamos os 4 conversando, trocando ideias. Isso é maravilhoso. Isso foi uma coisa muito legal para mim, assim, sabe? É a união do bem. Todos buscamos a mesma coisa. A gente estava falando de literatura, de poesia, né? Isso foi muito bacana, muito bacana. Demais.
Me lembro muito desse encontro. Lembra disso? Porque eu depois me de uma sentia reunião, o máximo com vocês. Uhum. Foi depois de uma reunião. Eu digo, meu Deus, eu quero essa guria perto de mim. E evangélica, você... De livro evangélico, vamos falar um pouco, essa parte eu me identifico um pouco. O que você já leu, assim, de autores evangélicos? Que você gosta, assim? Ou cristão, né? Agora. Pensando em cristianismo, assim. Olha, agora me fugiu tudo à mente. Deixa eu ver se eu acho um aqui que está no meu... Não, nem vou achar agora aqui, porque eu tenho meus livrinhos aqui. Mas, assim, de livros... Até estou lendo um agora, mas eu não me recordo o nome. Pensa na ansiedade e no nervosismo. Mas eu gosto de ler muito. Não é um livro, mas é o livro, digamos assim, né? É a Bíblia. Eu me baseio muito em tudo que eu vou fazer por ali, sabe? Eu já li outros livros, me identifico muito com alguns livros, mas nenhum nome me vem à mente agora. Sim. Esses dias a gente está conversando, né, Kátia, também, e você me perguntou se eu li a Bíblia, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Volte e meia eu estou lendo também. Eu venho de berço evangélico, a gente usa esse termo, né, também. Traz uma paz, né? Sim. E tem coisas bem interessantes a respeito da nossa vida que a gente se identifica. Eu gosto de ler o C.S. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia. Por um tempo foi o mais lido, assim. Muita gente até não sabe que era um autor cristão. Eu colocava alguma coisa do cristianismo ali nas crônicas, né, de Nárnia. É bem legal, assim. Não li esse ainda. Daí saiu a série de filmes também. É literatura fantástica, assim, também. Ele, o Tolkien, que é do Senhor dos Anéis, que era católico, né? O C.S. Lewis era protestante. Então, essa galera que está bem evidenciada, né? Está aparecendo bastante aí. E influenciados pela leitura da Bíblia também. Isso é bem legal. Massa, bacana. Que é o livro mais vendido, né? É o livro mais vendido de literatura. Mais lido no mundo, né? Sim, sim. Índia, para finalizar, lê mais uma poesia para nós, Índia. Leio sim, Kátia. Eu vou ler do livro Relicário, Súplica ao Tempo. Há tempo eu te peço, desacelere frente às horas. Não me arranque as memórias, nem delete as minhas histórias. Permita-me relembrar. Eu demorei para escrevê-las. Entre as linhas das horas, nas páginas dos anos, ponto final não era parte dos meus planos. Não sabote o meu sorriso, ainda que fugidia. Não me importo com as rugas, muito menos com os cabelos brancos. Há tempo eu te peço. Não almejo ser eterno. Quero apenas o necessário, o ínfimo do tempo, o infinito das horas. Do livro Relicário. Isso. Muito lindo. Obrigada. Muito lindo. Muito da hora. Eu não sou uma declamadora, então eu acabo lendo pausadamente, um pouquinho ansiosa. Mas declamar é outro departamento, né? Outro patamar. Eu gosto muito de leitura, sabe? Eu lembro que o Sandro, né, Eduardo? O Sandro disse no podcast, é horrível as pessoas lendo o texto, não sei o quê. Aí tanto é que ele pediu para a Elise, né? Porque a Elise é atriz, a Elise é performista, né? Performista, tá certo essa palavra? Sim, mas isso lembra uma coisa, eu toco violão, e às vezes tem essa necessidade de cantar e tocar violão, mas eu toco violão, não canto. Gosto de cantar, mas não é a minha praia, né? Então, é a mesma coisa, né? Eu escrevo poemas, mas não quer dizer que eu tenho que ler como algum performista, né? Eu escrevo, deixa para outra pessoa. Mas eu gosto da leitura simples do texto, sabe? Com entonação, assim, que nem tu estava lendo. Eu gosto, eu confesso que gosto. Show de bola. Às vezes gosto mais do que uma performance, na verdade. Sim. Eu gosto mais. Com o tempo a gente vai se adaptando, vai lendo um pouco melhor, mas declamar é outro patamar para mim. Declamar. Mas acho que quando eu não sei se porque declamar lembra muito de colégio, quando a gente era criança, quando eu era criança, né? Eles obrigavam a gente a declamar. Tem que declamar. E daí ficava nervosa ali, tem que declamar. Não podia ser só uma leitura, tinha que ser declamação.
Né? As coisas que a escola faz com a gente. Mas acho que quando é nosso poema, a gente coloca a nossa entonação, a gente coloca a nossa... Verdade, sentimento, né? O nosso sentimento é outro, é por isso que ficou lindo. Obrigada. Ficou lindo. É o nosso jeito, né? A nossa poesia. Claro, só tu que sabe dizer, né? Com esse sentimento, né? Exatamente. Porque é interessante quando o outro lê um poema nosso que dá uma outra ênfase. Outras palavras são mais importantes. Sim. Quando a gente escreve, algumas palavras vão se destacando, né? A gente vai deixando. O inconsciente vai jogando algumas palavras. Agora, quando a outra pessoa te dá um outro sentido, né? É aquela coisa, exato. Quando você escreve o texto não é mais teu. Isso. Eu gosto muito de ler Afonso Romano de Santana, que é um poeta que eu adoro. E eu gosto de ler em voz alta, adoro ler em voz alta. E para mim aquilo soa assim maravilhoso. Eu não sei se para ele é da mesma forma, né? Provavelmente não. Aquilo que para mim é importante, né? Mas tem poesias maravilhosas dele. Adoro ler em voz alta, adoro. Dizem que é um bom exercício, né? Quem manda a gente fazer isso é o Otto. O Otto diz para a gente sentir a sonoridade, decorar a poesia, né? É um exercício. Vou começar a fazer isso. A gente começa nas pequenas, porque tem umas que a gente sabe, né? Eu tenho umas que eu sei decor, assim, mas sei de muito tempo, né? De tudo, meu amor. Como? De tudo, meu amor, será isso. Essa eu sei de decor, né, Eduardo? Eu sei da tia Cecília. A Índia comentou da tia Cecília, né? Cecília Meirelles, aí o seu motivo. Eu canto porque o instante existe, minha vida está completa, não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. E por aí vai. Exato. O Eduardo foi um estudioso da Cecília Meirelles. Pode continuar, né, Eduardo? Pois eu tenho um artigo, tenho que finalizar, né? Um artigo científico. Foi na época da faculdade de iniciação científica. Tem o livro dela, livro Cânticos dela, que eu comecei a fazer. Tem que terminar isso daí. Tem que começar a editar, cara. Tem que começar a escrever. Ele, cada vez que ele ouve um escritor falando no podcast, ele diz, eu tenho que escrever. Tem que sentar e escrever, pronto. Eu estou escrevendo no celular, né? Tem os textos no celular aqui no WordPad aqui. Tem bastante coisa. Tem que dar mais uma olhada. Esse dia eu estava pensando que o meu outro celular eu vendi e eu estava lembrando que eu não salvei o que estava lá e eu perdi um monte de texto. Meu Deus! Nossa! Eu não sei, não coloquei para salvar online. Perdi. Eu iniciei o celular, né, para vender. Lá se foi. Lá se foi tudo, ficou. Índia, onde a gente te acha, Índia? Diz aí teu Instagram, teu Facebook, né, Índia? Kátia. Índia Alves. No Instagram é Índia Alves, o underline, mas no Facebook é só Índia Alves. Só Índia Alves. São as redes que eu uso. Isso. Bem fácil. Beleza. Uso entre aspas ainda. Sim. Pode ser também pelo direct, ou quem tem o meu WhatsApp também manda um zap lá que eu respondo. Beleza. Então tá, Índia, foi um prazer ter conversado contigo. A gente tô emocionada aqui, que tu és a primeira do meu primeiro livro que a gente entrevistou. A gente ainda tem outros para entrevistar do meu primeiro livro, né? Que chique. A gente vai fazer uma temporada só dessas pessoas. Fala, Eduardo. Pois e para reforçar uma frase, né? Os últimos serão os primeiros. Olha, a linguística diz, análise do discurso diz que os últimos nunca chegarão, Eduardo, por favor. Verdade. Não, mas nesse caso deu certo. Nesse caso deu certo. Muito obrigada, Índia. Foi um prazer. Obrigada, viu? Eu que agradeço, amei participar com vocês e valeu, estou sempre à disposição. Obrigada, viu? Feliz ano novo, um feliz ano novo para ti e para tua família. Para vocês também, que 2021 venha aí cheio de coisas boas e esperança para todos nós. Obrigada, beijinho. Valeu, obrigado. Tchau. Até mais. Mais uma vez, então a gente agradece a vocês que nos ouvem, você que está escutando hoje, dia 31 de dezembro de 2020, último dia do ano aí, e
que essa passagem, né, de ano seja cheia de esperança, luz, né, que o Papai do Céu te abençoe, te guarde você e sua família, que no próximo ano, né, seja um ano que a gente possa vencer essa pandemia. A luta não para, né? E você que já está no futuro... Eu acho que a gente aprendeu tanta coisa, né? É assim também, né? Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não aprende nunca mais, né? Mas a gente fez tantas coisas este ano, né? Na verdade, consequência desse ano difícil, dessa pandemia, né? Mas a gente renovou, na verdade, né? Renovou profissionalmente, né? As nossas relações com os familiares, com os amigos, que eu acho que a gente só vai colher coisas boas, assim, sabe? Eu espero que a gente colha coisas boas, porque a gente se esforçou, né? Eu conheço muita gente que se esforçou, muita gente que se esforçou. Não, isso é verdade. Tem aqueles que não, né, Eduardo? Mas tudo bem. Sempre tem. Tudo bem. Tem aquele que ainda está curtindo aí, achando que não tem nada acontecendo. Pois é, os negacionistas. Mas vamos lá. E para você que já está no futuro, que está ouvindo a gente em 2021, né, que você tenha passado uma ótima virada de ano, que a gente tenha esse novo recomeço de uma maneira bem legal para todo mundo, né? Muito bem, Kátia. Ano que vem, com muita tainha, leite quente e chimarrão. E o ano que vem nós vamos começar o ano com alguns episódios falando sobre a Lei Aldir Blanc, que a gente ganhou também, né, Eduardo? Opa! Que é o projeto Livro de Contos Casas Tombadas de Itajaí, né? Que a gente vai trazer para o podcast esse assunto que é maravilhoso. Muito da hora. A gente aguarda todo mundo ouvindo. A gente conversou com os escritores de Itajaí, né? Agora a gente vai passar um pouco pela cidade. A gente vai mostrar um pouquinho da história de Itajaí. Isso. Bem legal. Então, não se esqueçam, podcast Leov em todas as redes sociais. Kátia, até mais. Até ano que vem. Feliz ano novo, Eduardo. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo para todo mundo. Literatura e Outras Viagens apresentou Podcast Leov, temporada dos gêneros literários. Apresentação: Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício.